Olá, uma ótima tarde a todos. Esse é o canal do Boi News ao vivo aqui pelo canal do Boi nesta quinta-feira, dia 6 de janeiro. Lembrando que você acompanha essa programação também ao vivo pela página do canal do Boi no Facebook e também pelo portal sba1.com. A gente começa trazendo informações para você sobre a pecuária. No ano de 2021, os preços da cadeia pecuária nacional atingiram novos patamares recordes. Isso por conta de uma demanda fraca, oferta enxuta no campo e aquecida procura internacional, principalmente por parte da China. Segundo o CPEA, provavelmente o mercado externo siga sendo o principal fator de influência sobre os preços internos da cadeia pecuária nacional nesse ano de 2022. Com a forte queda nos preços da arroba bovina observadas entre setembro e outubro do ano passado, e mesmo diante de um cenário com os envios de carne crescendo para outros destinos nos últimos meses de 2021, os embarques à China ainda representam quase metade de tudo que é exportado pelo Brasil. Já o câmbio deve seguir favorecendo as exportações brasileiras em 2022. Por outra vertente, tende a encarecer os já elevados custos de produção no campo. Já no Brasil, devido ao fraco poder de compra da maior parte da população e a inflação em alta, a demanda doméstica por carne bovina deve seguir fraca durante todo esse ano de 2022. Bom, uma operação padrão deflagrada por fiscais da Receita Federal e por fiscais agropecuários nos portos, nos entrepostos desde a véspera do Natal, já retém navios no Porto de Santos e dezenas de carretas no norte do país. Em Roraima, os auditores fiscais da Receita Federal paralisaram as atividades nas áreas de fronteira desde segunda-feira, dia 3. Já são 800 carretas paradas entre o Amazonas e o Roraima, sem poder exportar a produção. Nós vamos agora até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Puga Júnior. Puga, o governo federal já sente essa pressão da categoria? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, já há resultados negativos, principalmente para quem opera no agronegócio. Falando aí de produtos importados e de produtos exportados pelo Brasil. Bom, a mobilização da chamada elite do funcionalismo federal por melhores salários, é bom ressaltar, começa a provocar aí os primeiros efeitos negativos para quem espera, uma agilidade nos portos e nos entrepostos. Veja, em São Paulo, no Porto de Santos, a liberação de trigo que vem da Argentina já está atrasada e, mais do que isso, preocupa quem está no setor. O presidente da Abitrigo já manifestou preocupação para a ministra Tereza Cristina. No norte, segundo o governador de Roraima, e você lembrou muito bem, 800 caminhões carregados de tipos diferentes de produtos ficaram parados ontem na fronteira. Bom, a atenção está voltada não só para os auditores da Receita Federal, mas também para a operação padrão dos fiscais federais agropecuários, ou seja, é importante a aprovação desses fiscais, desses veterinários, desses agrônomos, que são fiscais agropecuários, para liberar a entrada de produtos, verificar a saída de produtos, fora o trabalho dos auditores da Receita Federal. Isso já causa problemas. Nós temos, segundo a Abitrigo, 3 navios atrasados para descarregar 100 mil toneladas de trigo no Porto de Santos. E não há, a princípio, agilidade para fazer com que esses navios forneçam, lógico, desembarquem esses produtos para a operação da indústria de panificação aqui. A Santos Port Authority, a SPA, a Autoridade do Porto de Santos, que administra o porto, afirmou que Santos opera dentro da normalidade, mas não é bem o que a Abitrigo constatou, não. E setores de panificação já ficam preocupados com a possibilidade de desabastecimento para a produção de massas em São Paulo. Adriano, não é fácil não. A situação está bem complicada. É com você. Bem complicada. É ficar de olho na informação, Puga? Obrigado, ótima tarde para você. Agora da gente falar sobre a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o Brasil. Renata Ferreira está chegando com as informações no Agroclima. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a você também que nos acompanha. A zona de convergência do Atlântico Sul volta a se configurar sobre o Brasil nessa primeira semana do ano e a previsão indica volumes de chuva bastante elevados no país, com alto potencial para transtornos. Esse sistema, Adriano, será o responsável por provocar bastante chuva entre o Sudeste, o Centro-Oeste e Norte do Brasil. Hoje a previsão é de tempestades severas em Minas Gerais, também São Paulo e Rio de Janeiro.
atenção ao volume de chuva que pode provocar alagamentos e também inundações. E não é só nessas áreas que a chuva ganha intensidade hoje, Adriano. A previsão é de fortes temporais sobre os estados aí de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, sul do Piauí, oeste da Bahia e também do Pará. Essa água toda vem intercalada com períodos de tempo um pouco mais firme. E chove também, o céu fica parcialmente nublado no leste de Santa Catarina, também litoral norte do Rio Grande do Sul. Ventos mais frios predominam e favorecem uma diminuição na temperatura, mas nada de frio, apenas um alívio aí no calorão. E o tempo também segue instável também entre o Ceará e sul da Bahia, com chances de chuva no final do dia. Hoje, tempo firme apenas em Roraima, oeste do Acre e do Amazonas e em grande parte do Rio Grande do Sul. Adriano, é com você. Obrigado, Renata. Bom, a Rede Técnica Cooperativa atualizou números sobre os prejuízos da estiagem no Rio Grande do Sul. Além dos prejuízos com as culturas de milho, o levantamento realizado no estado também aponta perdas significativas na cultura da soja. Vamos até Cruz Alta, na região noroeste do Rio Grande do Sul, conversar com o repórter Paulo Andrei. Paulo, uma ótima tarde para você. Já dá para a gente saber em números qual o tamanho desse prejuízo? Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todo mundo que acompanha o canal do Boi News. A Renata falava sobre o volume elevado de chuva na parte superior do país e aqui a gente fala então sobre a forte estiagem que vem atingindo o nosso estado. No último dia 3 de janeiro, a RTC, a Rede Técnica Cooperativa, lançou então uma nova estimativa que atualiza os números relacionados aos efeitos da estiagem nas lavouras de milho e soja aqui do Rio Grande do Sul. Os números apontam que as perdas se agravaram ao longo do mês de dezembro e que agora as lavouras de milho conduzidas sob condições de sequeiro acabaram tendo mais perdas, com média aí a perda na produtividade chega a 59,2%, um aumento próximo a 4% em relação ao último levantamento realizado. Em algumas regiões do estado, os prejuízos chegam a 100%. A falta de chuva e as temperaturas elevadas, Adriano, acabam também resultando no aumento de prejuízos justamente para as áreas irrigadas, onde também temos perdas de cerca de 13,5%. Prejuízos também já são contabilizados na cultura da soja. O levantamento revelou que 7% da área destinada à cultura aqui no Rio Grande do Sul não foi semeada. O resultado da falta de umidade no solo que acaba impedindo a emergência e o estabelecimento adequado da lavoura. O atraso na semeadura e a falta dessa umidade para as lavouras que já foram estabelecidas representa também um prejuízo de 24% na produção da soja. Os dados foram coletados junto a 21 cooperativas ligadas à RTC, as quais representam aí mais de 50% das lavouras de soja do Rio Grande do Sul. A gente espera que tenhamos aí uma recuperação, mas tá complicada a coisa. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigado, viu, Paulo? Ótima tarde para você. Bom, e Goiás divulgou hoje um boletim com a expectativa do agronegócio para 2022. Na próxima safra, soja e milho podem ter recorde de produção. Já o cenário não é favorável para a cana-de-açúcar, que terá queda na produção e retração na área plantada. Vamos até Goiânia conversar com a Ana Paula Bellini, que tem mais informações. Boa tarde, Ana. Olá, boa tarde. Olha, a produção de soja que deve crescer pouco mais de 3,5%. Ela que aqui no estado vem crescendo ano após ano, agora deve ter uma safra maior do que nos últimos 8 anos, com uma estimativa de 14 milhões de toneladas agora para 2022. A colheita começa agora no fim de janeiro e vai até o fim de fevereiro. Já o milho que nós estamos acompanhando, que teve uma quebra na safra agora em 2021, essa quebra que impactou diretamente no preço, até nós mostramos no preço da pamonha, um prato típico aqui dos goianos, mas que agora esse ano tem projeção de aumento de uma produção de 52% em relação ao ciclo anterior, e a expectativa é de uma produção de 12 milhões de toneladas. Goiás já concluiu o plantio da primeira safra e as lavouras agora seguem em fase de desenvolvimento avançado. Mas infelizmente, como você disse, o cenário não é bom para a cana-de-açúcar, que aqui em Goiás a maior parte é destinada para a fabricação do etanol. A expectativa é de recuo de 3%, isso porque, segundo esse boletim, a estiagem e as baixas temperaturas nos meses de junho e julho impactaram diretamente na colheita. E também as chuvas, impactaram também diretamente na produção dessa colheita. A safra goiana
a safra goiana está na fase final e também vai ter uma retração da área plantada agora em 2022. Eu volto com você. Tá ok, Ana, obrigado. Uma ótima tarde para você. Bom, a gente segue falando sobre o tempo, porque a estiagem e as altas temperaturas que tem predominado no sul do país e também no sul aqui de Mato Grosso do Sul desde o início de novembro, atingiram com força a safra 2021-2022 de soja em todo o país e quebrou a projeção de um novo recorde na produção do grão. Vamos saber as informações agora ao vivo, conversando com o repórter José Cunha. Não é uma boa notícia para o agronegócio nacional, né, Zé? Boa tarde. Oi, Adriano, boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o CB News. Infelizmente, não é realmente uma boa notícia para a expectativa, né, para quem esperava aí um novo recorde na safra de soja 2021-22. Olha só, um novo levantamento feito pela assessoria AG Rural reduziu a projeção em 11 milhões e 300 mil toneladas por conta das condições climáticas que atingem 3 dos 5 estados que mais produzem a oleaginosa no país. A nova projeção agora é de 133 milhões e 400 mil toneladas, baseada em uma área de 40 milhões e 600 mil hectares, com produtividade média atingindo no máximo 54,8 sacas por hectare, a mais baixa desde 2015 e 2016. O estado mais afetado até agora, Adriano, é o Paraná. Por lá, o potencial diminuiu devido à piora da seca e do calor ao longo de dezembro. Em Santa Catarina, as chuvas têm sido um pouco mais regulares e a safra não está tão ruim, mas a produtividade média já é inferior à do ano passado. No Rio Grande do Sul, embora a definição de uma safra ocorra somente no começo do ano, o tempo muito quente e seco de dezembro resultou em um encurtamento do ciclo em diversas áreas. Por conta da proximidade com os estados do sul, Mato Grosso do Sul também sofre com a estiagem e teve um corte em sua estimativa de produtividade. Já no resto do país, a safra se desenvolve bem e a expectativa é de altas produtividades, principalmente no Mato Grosso, onde as primeiras áreas já estão sendo colhidas. Adriano. Zé, boa tarde para você. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, teve resultado positivo em 2021, registrando lucro de mais de 28 milhões de reais. As informações com Gustavo D'Angelo. Lucro líquido de 28 milhões e meio de reais. O resultado positivo difere dos prejuízos registrados pela estatal em anos anteriores. De todo o lucro líquido da CEAGESP em 2021, 8 milhões de reais correspondem ao exercício de julho a setembro deste ano. Quando analisado o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, a companhia apresentou crescimento de 269% no terceiro trimestre. O montante do índice chegou a aproximadamente 36 milhões de reais neste ano, contra quase 10 milhões no mesmo período em 2020. Ou seja, o incremento chegou a 26 milhões de reais. Ao longo de 2021, as receitas operacionais brutas aumentaram em 16 milhões. Os lucros registrados no terceiro trimestre seguem a tendência de resultados positivos pela primeira vez em 5 anos. A estatal federal possui unidades espalhadas em 12 municípios do estado de São Paulo e também funciona como entreposto comercial por todas as regiões paulistas com produtos agrícolas vindos de todo o país. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Obrigado, Gustavo. Ótima tarde para você. Bom, e tem mais informações para você relacionados ao que é destaque nesta quinta-feira no agronegócio, no Brasil e no mundo, lá no portal sba1.com. Dá uma passadinha lá para ficar sempre bem antenado e também permaneça ligado aqui na programação do Canal do Boi para ficar bem informado. Tô indo embora, deixa um abraço apertado para você. Obrigado pela companhia. Até mais tarde. Tchau, tchau.